Mostre-me a sua mão por um instante. Não passe para o próximo vídeo agora. Eu não quero ver você carregando sozinho esse peso que vem apertando o seu peito, roubando o seu sono e fazendo você acreditar que precisa suportar tudo em silêncio. Segure-se em mim. Quando a sua força chega no limite, quando o coração já não aguenta mais fingir que está tudo bem, é exatamente aí que o céu começa a se mover com mais força ao seu favor. E foi por isso que eu vim até você hoje. Deus me enviou com uma palavra que não é comum, nem pequena, nem vazia. É uma ajuda para este momento da sua vida, para esta prova que tem te cansado por dentro, para essa batalha que ninguém vê inteira, mas que você sente todos os dias quando tenta sorrir, respirar fundo e continuar. Eu estou com você em cada passo, até nos momentos em que você pensou que tinha sido deixado de lado. Eu vi o quanto você resistiu, vi o que você calou, vi quantas vezes você quase desabou e mesmo assim continuou de pé. Por isso, ouça bem o que eu vou te dizer agora. Hoje não termina como começou. Hoje marca uma virada. Hoje você sai daqui mais firme, mais guardado e mais forte do que entrou. E enquanto a minha mão estiver sobre a sua vida, você não atravessa esta noite sozinho. Mas agora preste muita atenção, porque o que eu vou te dizer não é leve e não deve ser ignorado. Não rejeite a ajuda de Deus neste dia, porque existe um motivo para esta mensagem ter te alcançado justamente agora e não depois. Há alguém observando você de perto, alguém mais próximo do que deveria. Essa pessoa acompanha seus movimentos em silêncio, percebe suas fraquezas, espera seus momentos de cansaço e procura uma brecha para tocar no que há de mais precioso em você. E não estou falando apenas de coisas materiais. Estou falando da sua paz, da sua clareza, da sua força, daquilo que Deus está preparando em segredo para colocar nas suas mãos e que certas pessoas sentem inveja antes mesmo de ver acontecer. Foi por isso que eu fui enviado para te proteger. Só que proteção também exige que você desperte. Porque no momento em que você trata os sinais como exagero, no momento em que você relaxa demais e entrega acesso a quem não deveria, essa presença ganha espaço para confundir sua mente, enfraquecer seu ânimo e ferir seu caminho. Pense no que mudou ao seu redor nos últimos dias. O peso estranho, o cansaço sem explicação, o desconforto que aparece do nada, a sensação de que há olhos demais sobre a sua vida. Nada disso deve ser varrido para debaixo do tapete agora. Abra bem os olhos. Não faça pouco caso do que sua alma já percebeu antes da sua razão admitir, porque a próxima parte desta mensagem vai mostrar como esse mal tenta entrar e o que você precisa fazer para fechar essa porta antes que seja tarde. Então faça isso do jeito certo. Proteja a sua casa antes que qualquer sombra tente cruzar a porta. Toque no coração deste vídeo e depois no mais, não como quem faz um gesto automático, mas como quem marca este instante e declara diante do céu: na minha casa, não. Na minha vida, não. Aqui existe proteção. Agora toque na seta e envie esta mensagem para a pessoa em quem você mais confia. Faça isso com intenção, porque quando uma palavra de proteção sai das suas mãos e alcança alguém fiel, isso deixa de ser apenas uma ação na tela e se torna um selo espiritual contra aquilo que queria se aproximar em silêncio. Depois escreva com fé e escreva de verdade, como quem abre a casa para a luz entrar: aceito São Miguel em minha casa. Aceito sua proteção sobre mim, sobre minha família e sobre os meus caminhos. Não diga isso por costume. Diga como quem fecha uma brecha e consagra o ambiente onde vive. Não me feche a porta hoje. Não rejeite a ajuda que Deus está te enviando justamente quando tanta coisa tem tentado abalar a sua paz. Eu sou o seu anjo, São Miguel, e não cheguei até você por acaso. Cheguei para guardar o que é seu, vigiar aquilo que tentaram tocar e limpar o terreno onde um milagre já começou a se mover. E escute bem esta última linha, porque ela importa. Quando uma casa aceita proteção, aquilo que vinha rondando do lado de fora perde força para entrar. Mas o que está sendo preparado para você a partir daqui é ainda maior. Agora eu quero te entregar algo maior, mas antes preciso saber se você realmente aceita a bênção que está vindo, porque o que Deus separou para você não é pequeno, é prosperidade, é resposta. É um tesouro que chega depois de um tempo longo de aperto, silêncio e resistência. Se você disser sim com fé, essa porta começa a se mover ainda mais rápido. E preste atenção neste sinal. Se o terceiro contato da sua lista for alguém querido,
Existe uma bênção sendo estendida não só sobre a sua vida, mas também sobre a vida dessa pessoa. Isso não é detalhe, é confirmação. Mas junto com essa promessa, há outra revelação que você precisa ouvir até o fim. Existe uma mulher que desejou o seu mal com insistência. Ela alimentou inveja, falou de você com veneno e esperou, em silêncio, o momento em que algo desse errado na sua vida para sentir satisfação. Só que esse tempo acabou. Ela está prestes a tocar o resultado do mal que lançou. E você vai perceber quando começar a ver o peso cair sobre a vida dela de um jeito que nem ela conseguirá esconder. Você conhece essa mulher. Ela não está longe da sua história. Ela está mais perto do que parece e carrega no coração uma raiva antiga do brilho que há em você. E há mais. O quinto contato da sua lista, ou alguém com aquelas iniciais que não saem da sua mente, está ligado a essa carga de inveja que vem tentando rodear o seu caminho. Não ignore esse detalhe, porque certos nomes aparecem primeiro na tela, quando o céu quer que você enxergue o que a sua bondade tentou negar por muito tempo. Essa mulher chegou a levar a sua foto a alguém. Sim, a sua foto. Ela quis colocar o seu nome diante de mãos erradas, esperando encontrar uma porta aberta contra você. Mas quando a sua imagem foi tocada, aconteceu o que ela não esperava. Houve uma visão, e nessa visão apareceu São Miguel, guardando a sua vida com tanta força que até quem foi procurado recuou. A resposta foi clara: contra essa pessoa eu não vou tocar. Há uma proteção sobre ela. E é isso que muda tudo a partir de agora. Porque quando o céu decide cercar alguém, até o mal reconhece o limite que não pode ultrapassar. Guarde também este sinal no coração. Quando São Miguel se manifesta para você desta forma, não é para te assustar, é para marcar um ciclo de proteção, de virada e de prosperidade que pode acompanhar os seus próximos 10 anos. 10 anos. Ouça isso como quem recebe uma senha, não como quem escuta uma frase qualquer. Então declare com fé, e declare como quem já sente a mudança se aproximando. O que está vindo vai transformar a minha vida de um jeito grande, visível e impossível de ser escondido. E não saia agora, porque depois dessa confirmação, a próxima camada dessa mensagem vai tocar exatamente na dor que você tem carregado em silêncio. Eu sei que você tem tentado parecer forte por fora, mas por dentro tem doído mais do que quase ninguém imagina. Houve noites em que você engoliu o choro, segurou o peso sozinho e falou com Deus em silêncio, sem saber se alguém ainda estava ouvindo. Eu vi, o céu viu, e nenhuma dessas lágrimas caiu no vazio. Você passou por humilhação, por desprezo, por palavras que ficaram ecoando na mente, por olhares que tentaram te diminuir e por situações que fariam muita gente desistir no meio do caminho. Mas há uma verdade que não muda, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Ninguém derruba quem Deus decidiu levantar. Ninguém vence quem o céu cerca. Ninguém amaldiçoa quem já foi separado para a bênção. Aqueles que riram da sua dor, que duvidaram da sua virada, que esperaram o seu cansaço se transformar em derrota, ainda vão assistir em silêncio ao que Deus está prestes a fazer. E o choque deles não virá porque você gritou mais alto. Virá porque a mão de Deus sobre a sua vida vai falar por você, sem precisar de defesa, sem precisar de explicação. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para proteger Daniel, continua agindo. Ele não perdeu força, ele não se distraiu, e se foi capaz de calar aquilo que vinha para devorar, também é capaz de calar o que hoje se levanta contra você. Por isso, não trate esta palavra como algo comum. Ela está te alcançando no ponto exato da sua luta. Agora escute isso com firmeza. Muita gente sai de uma mensagem como esta nos primeiros segundos, porque não suporta confronto, não sustenta profundidade e não tem paciência para esperar a revelação completa. A mente se dispersa, a fé enfraquece, a pessoa vai embora antes da chave aparecer. Mas você não é como eles. Você ficou porque alguma coisa dentro de você reconheceu esta voz. Você ficou porque sabe que há uma resposta sendo construída aqui. Você ficou porque, apesar do cansaço, ainda existe em você uma parte forte o bastante para não abandonar a porta antes dela abrir. Então continue até o fim. Não por curiosidade vazia, mas porque aquilo que você tem pedido em silêncio, noite após noite, está mais perto do que parece. Seus inimigos pensam que a batalha terminou, pensam que você já entregou tudo o que tinha, pensam que o seu tempo passou. Só que a verdade é outra. O que parecia fim era apenas a pressão antes da virada.
Agora abra os olhos para uma coisa que está mais perto da sua rotina do que você gostaria de admitir. Existe alguém ao seu redor que aprendeu a sorrir na sua frente e a esconder veneno por trás da doçura. Parece alguém leve, acessível, até carinhosa às vezes, mas por dentro carrega comparação, inveja e um incômodo que cresce cada vez que vê você seguir em frente. Essa mulher observa a sua vida mais do que deveria. Repara no que você conquista, no que você veste, no que você publica, em quem se aproxima de você, no jeito como você se levanta depois de cada queda. E quanto mais ela percebe que você continua brilhando, mais isso a corrói por dentro. Ela está perto, está presente na sua rotina, está na sua lista de contatos. Talvez até tenha conquistado a sua confiança justamente porque soube parecer pequena, inofensiva, familiar, como quem nunca ofereceria risco. Mas nem todo abraço é abrigo, nem toda doçura é verdade. E a sua alma já começou a sentir isso antes mesmo de conseguir colocar em palavras. É por isso que, nos últimos tempos, o seu corpo vem tentando te avisar. Uma dorzinha que aparece do nada, um desconforto estranho, um peso no peito em certos horários, um cansaço que não combina com o que você fez no dia. Uma sensação de inquietação que sobe sem explicação quando certas pessoas se aproximam ou quando certos nomes aparecem na tela. Não ignore esses sinais como se fossem bobagem. O corpo fala antes do colapso. O espírito percebe antes da razão aceitar. E quando você insiste em empurrar tudo para depois, o que era aviso começa a virar desgaste. Hoje é dia de interromper isso. Hoje é dia de dizer basta ao que vem roubando a sua paz em pequenas doses. Basta ao excesso que você suporta em silêncio. Basta ao hábito de carregar o que não nasceu para ser seu. Você não encontrou esta mensagem por acaso. Sua alma te trouxe até aqui porque já não dava mais para continuar absorvendo peso, inveja e desordem sem fazer uma limpeza séria. Solte o que está grudado em você e não pertence à sua essência. Feche a porta para aquilo que suga sua energia e depois finge amor. Existem pessoas ao seu redor que sorriem, te chamam de amiga, te abraçam e até pedem conselhos. Mas por dentro se incomodam com a sua força, com a sua luz e com a forma como a vida insiste em te manter de pé. Elas não querem o seu bem inteiro. Querem acesso, querem proximidade, querem tocar na sua energia para sair mais fortes e te deixar mais fraca. E talvez seja exatamente por isso que você tem se sentido drenada, sem ânimo, sem foco, como se houvesse sempre alguma coisa pesando sobre os seus ombros, mesmo quando por fora está tudo aparentemente normal. Mas isso não vai continuar do mesmo jeito. Hoje você escolhe se proteger. Hoje você escolhe cuidar do seu corpo, da sua mente e do seu coração com mais seriedade. Hoje você para de chamar de exagero aquilo que na verdade já era um pedido de socorro vindo de dentro. Cerque-se de quem soma de verdade, de quem respeita o seu silêncio sem invadir, de quem celebra a sua vitória sem torcer o rosto por dentro. Sua paz vale mais do que qualquer vínculo falso, mais do que qualquer convivência vazia, mais do que qualquer companhia que te custa energia para manter. E não saia agora, porque a próxima camada vai mostrar que isso não é apenas inveja comum. Há gente ao seu redor tentando tocar no seu caminho de um jeito mais escuro do que você imagina. O que tentaram fazer contra você não ficou apenas no campo da inveja comum. Houve intenção, houve fala carregada, houve mãos erradas tentando tocar o seu nome, a sua energia e os seus caminhos como se pudessem interromper aquilo que Deus escreveu para a sua vida. Existe uma mulher que acredita que velas negras, objetos tomados de você e pensamentos cheios de maldade seriam suficientes para fechar as suas portas. Ela achou que poderia brincar com a sua sorte, mexer com a sua paz e lançar peso sobre o seu destino sem pagar preço nenhum por isso. Mas ela não entendeu uma coisa essencial. Você não está desprotegido nem por um segundo. Há uma força sobre você que ela não consegue atravessar. Há uma luz ao seu redor que responde antes mesmo que o golpe se complete. E é por isso que muito do que foi lançado contra você voltou, ou ainda vai voltar, ao ponto de origem, não porque você pediu vingança, mas porque existe um limite que o mal não cruza sem se ferir no retorno. Essa mulher te inveja de um jeito profundo, não suporta te ver avançando, não aguenta perceber que mesmo depois de dores, perdas, humilhações e traições, você continuou de pé. Ela se aproximou, fingindo cuidado, fingindo apoio,
fingindo fazer parte da sua proteção, quando na verdade queria conhecer suas brechas, ouvir suas fraquezas e recolher pedaços da sua vida para usar contra você. Tentaram roubar a sua paz, tentaram enfraquecer a sua fé, tentaram tocar na sua alegria para ver se você desistia de si, do amor, da prosperidade e daquilo que ainda está reservado para o seu caminho. Só que não conseguiram. E o que mais machuca quem te queria no chão é justamente isso. Você sobreviveu. Você atravessou a fase mais pesada, suportou abandono, promessas quebradas, palavras que não foram cumpridas e costas viradas no momento em que você mais precisava de presença. Pediram de você força, maturidade e silêncio quando por dentro tudo já estava cansado. Ainda assim, você não foi apagado. E saiba de uma coisa que muita gente à sua volta já começou a perceber, mesmo sem admitir. Há algo em você que continua aceso, uma luz que não cedeu, uma resistência que não quebrou. Um destino que continuou sendo construído enquanto outros perdiam tempo tentando te atrasar. E no meio de tudo isso, existe alguém que ainda pensa em você todos os dias. Alguém que sente a sua falta mais do que demonstra. Alguém que guarda lembranças, palavras não ditas e um vínculo que não foi rompido por inteiro, mesmo depois de toda a confusão que se levantou ao redor. O amor que vocês viveram foi real. O laço não se desfez como parecia. Houve mentira, houve inveja, houve interferência de terceiros e energia colocada onde não devia, mas nem isso foi suficiente para apagar completamente o que existiu. O sentimento permaneceu em algum lugar, quieto, ferido, mas vivo. Essa mensagem chegou até você também para te lembrar disso. Nem tudo o que se afastou terminou de verdade. Nem tudo o que foi bagunçado ficou perdido para sempre. Há coisas que retornam não porque o passado venceu, mas porque ainda existe uma parte da sua história esperando o momento certo para se revelar de outro jeito. E não saia agora, porque a próxima parte dessa mensagem vai abrir uma camada ainda mais específica. Há uma presença perto da sua casa, documentos com o seu nome e um sinal concreto que pode mudar a forma como você enxerga o que está sendo preparado para você. Dentro da sua casa existe uma presença que não chegou para te assustar, mas para te despertar. É uma presença que observa em silêncio, que se aproxima quando a noite pesa e que carrega uma mensagem que você precisava ouvir antes que esta nova fase começasse a se abrir diante de você. Sinto a energia de um homem protetor. Um espírito que esteve perto de você mais vezes do que imagina. Ele não veio para causar medo. Veio para guardar a sua caminhada, para te envolver quando o cansaço bate forte e para te lembrar que, mesmo nos dias em que você se sentiu abandonado, havia alguém velando por você no invisível. Ele tem orgulho da pessoa em que você se tornou. Orgulho do que você suportou sem aplauso. Orgulho das batalhas que venceu sem fazer barulho. E há algo que ele quer encerrar dentro de você. A sensação de que ficou uma despedida pela metade. Porque, de algum modo, ele não conseguiu dizer tudo o que precisava. E agora, tenta tocar o seu coração para que você não desista dos seus sonhos, nem recue justamente quando a sua virada está tão perto. Esse espírito também chama sua atenção para uma mulher mais velha. Alguém importante na sua família ou no seu círculo mais íntimo. Não ignore isso. Se o segundo contato da sua lista for um familiar, e principalmente se for uma mulher da sua família, receba isso como confirmação de que esta parte da mensagem está falando diretamente com você. E há mais acontecendo neste exato momento do que os seus olhos conseguem ver. Existem documentos sendo mexidos, analisados, revisados. Um nome está passando por uma mesa. Uma decisão está sendo alinhada, e um desses papéis leva o seu nome ou toca algo que vai favorecer a sua vida de forma concreta. Não trate isso como fantasia. Há movimentação real em seu favor. Deus não me trouxe até você para te deixar apenas com palavras bonitas. Ele me trouxe para te preparar para um sinal específico. Muito em breve, duas pessoas vão se aproximar de você, um homem e uma mulher. Para alguns, isso será literal. Para outros, será a forma simbólica, como uma grande oportunidade vai se apresentar. Mas, de um jeito ou de outro, essa dupla marca uma passagem importante. Elas te conduzem para um lugar diferente do ponto em que você está hoje. Vejo você entrando em um veículo de tom escuro. Vejo deslocamento. Vejo saída. Vejo a sensação de que algo antigo está ficando para trás, enquanto algo mais amplo, mais seguro e mais estável começa a se abrir diante de você. E quando você chegar a esse lugar,
haverá paz. Não a paz frágil que se quebra com qualquer notícia ruim, mas uma paz funda, de corpo relaxando, de mente silenciando, de alma reconhecendo. Era isso que estava sendo preparado. Vejo uma casa grande, vejo conforto, vejo acolhimento, vejo a sensação rara de finalmente poder baixar a guarda por alguns instantes. Mas repare neste detalhe, porque ele é a chave de toda esta visão. Antes da travessia se completar, a mulher te entrega uma chave real para alguns, um símbolo vivo para outros. E essa chave não representa apenas entrada, ela representa autorização, abertura, o fim de um atraso. A porta que ficou fechada por muito tempo finalmente cedendo diante da mão de Deus. Guarde essa imagem, a chave. Não deixe esse símbolo passar batido, porque ele vai voltar para a sua memória quando a confirmação chegar. Quando Deus decide agir, ele não avisa do jeito óbvio. Ele move pessoas, caminhos, documentos, encontros e circunstâncias até que aquilo que parecia longe comece a tomar forma diante dos seus olhos. Para alguns, esse homem e essa mulher serão pessoas reais. Para outros, serão proposta, ajuda, convite, notícia ou resposta financeira. Para outros ainda, será uma bênção tão inesperada que no começo vai parecer grande demais para ser verdade. Mas vem, e vem para melhorar a sua vida, aliviar a pressão sobre a sua casa e abrir um ciclo mais digno para você. Então não saia agora, porque depois desse sinal da chave, a próxima parte vai mostrar que nem todo sorriso perto de você é leal. Há mulheres dentro do seu círculo e até da sua família agindo em silêncio contra a sua paz. E essa revelação precisa ser ouvida com os olhos e a intuição bem abertos. Agora escute com sangue frio, porque esta parte da mensagem não fala de gente distante. Ela toca o seu círculo, a sua convivência, a sua família. Há pessoas que sorriem para você à mesa, falam com doçura quando estão perto, mas por dentro carregam incômodo, disputa e uma vontade silenciosa de te ver perder força. Vejo 3 mulheres agindo nesse campo. 3. E uma delas não é apenas invejosa, é a principal. É a que move as outras, sopra palavras, distorce histórias e tenta conduzir tudo sem aparecer demais. Você confiou nela em algum momento. Talvez tenha dividido assuntos íntimos, dores da casa, conflitos da família, planos do coração. E foi justamente dessa confiança que ela tirou alimento para te ferir. Ela falou de você, espalhou versões tortas, plantou dúvida onde havia vínculo, tentou manchar a sua imagem e, em certos momentos, quis até te afastar de pessoas importantes da sua própria família. O objetivo nunca foi te proteger. O objetivo era enfraquecer a sua base, bagunçar a sua paz e fazer você se sentir sozinha no lugar onde deveria encontrar abrigo. Mas houve um ponto em que a sua intuição começou a gritar mais alto. Você percebeu mudanças no tom, nas ausências, nos comentários atravessados, nas pequenas manipulações que antes passavam despercebidas. E em vez de fazer escândalo, você se afastou em silêncio, sem teatro, sem guerra aberta, sem precisar provar nada. Você apenas entendeu o que estava diante dos seus olhos. E há uma serpente nesse ambiente. Pode carregar o rosto de uma irmã, pode aparecer no lugar de uma sobrinha, pode ser alguém do sangue ou alguém tão infiltrada na família que já circula como se fosse parte dela. Essa pessoa te observa com um nível de obsessão que não é normal. Copia seus gestos, sua fala, sua maneira de se vestir, sua postura, suas escolhas, não porque te admire de forma saudável, mas porque nunca suportou o fato de você ter algo que ela não consegue fabricar. Ela não suporta o seu crescimento financeiro, não suporta a sua evolução interior, não suporta ver você amadurecendo, aprendendo, se levantando e ocupando um lugar que ela imaginava que nunca seria seu. O seu brilho fere, a sua presença incomoda, a sua retomada queima quem apostou que você ficaria para sempre no chão. Mas com você, elas não vão conseguir. Escute isso sem diminuir a força da frase. Com você, elas não vão conseguir. Porque você já foi apontada, humilhada, julgada e rejeitada, e ainda assim continuou de pé. E quem continua de pé depois de tudo não volta a caber no lugar pequeno que os outros tentaram reservar para ela. Você é forte, você é rara. E para muitas de vocês, esta frase precisa ser dita com a firmeza certa. Você é uma rainha. Mesmo que tenham tentado fazer você se esquecer disso. Hoje não é o dia em que você pede permissão para brilhar. É o dia em que você entende que o lugar onde o destino te colocou
não pode ser arrancado por fofoca, inveja ou manipulação familiar. Seus caminhos estão protegidos. O universo está lutando por você. E toda maldade lançada contra o seu nome, cedo ou tarde, volta para o ponto de origem, porque aquilo que é seu por direito não pode ser tomado por mãos sujas, por boca venenosa, nem por coração invejoso. Então mantenha seus limites. Proteja a sua energia. Pare de abrir a porta para quem só se aproxima para medir, copiar, sugar ou contaminar. A sua paz vale mais do que qualquer laço mantido por culpa. A sua bênção é maior do que a inveja delas. E o seu tempo de se encolher para não incomodar ninguém acabou. Declare com firmeza, como quem sela um trono, e não como quem repete uma frase bonita. Meus inimigos não vão roubar a bênção que está destinada para mim, porque a minha história não terminou. O meu reinado está apenas começando. E grave isto também. Tudo o que tentaram fazer contra você nas sombras vai ser trazido para a luz. As máscaras vão cair. As mentiras vão perder força. A verdade vai aparecer sem que você precise correr atrás de vingança. Confie no processo, porque a grande virada já começou a se mover. E o próximo bloco desta mensagem vem com hora marcada, número marcado e pressão de tempo. Ahora escúchame con mucha atención, porque esta parte llega con hora marcada. No para mañana, no para algún día, para esta noche. A partir de las 12 en punto, a la medianoche, algo comienza a moverse a tu favor de una manera que ya no podrá seguir detenida. San Miguel ya descendió con su espada sobre lo que te estaba bloqueando. Cortó la raíz de aquello que venía frenando tu avance, tu dinero, tu paz y la apertura de tus caminos. Lo que antes parecía trabado empieza a soltarse. Lo que venía siendo retenido empieza a buscarte. Y una parte de esa respuesta tiene relación con abundancia, pago, ayuda o entrada de dinero cuando más falta te hace. No tomes esta hora como un detalle decorativo. Medianoche, 12 en punto. Esa franja queda marcada como un umbral, un antes y un después, porque hay bendiciones que no llegan haciendo ruido durante todo el día. Llegan cuando todo parece quieto, y justamente por eso sorprenden más. La ruina, la escasez y la mala racha están perdiendo fuerza sobre tu vida. Lo que quisieron sembrar en tu contra no logra sostenerse por más tiempo. Y junto con esa limpieza, también vas a ver con más claridad quién estuvo detrás de ciertos atrasos, quién alimentó en silencio obstáculos, envidia o confusión a tu alrededor. Ese mal no se queda contigo, regresa, se devuelve multiplicado hacia su punto de origen, mientras tú quedas limpio, cubierto y bendecido. Y escucha esto como una activación, no como una frase bonita. Esta noche se pone en movimiento una bendición que llevabas tiempo esperando. Ahora presta atención a otro ancla, porque no está aquí por casualidad. Envía este mensaje a tu octavo contacto. El número 8 no aparece aquí solo por aparecer. 8 es continuidad. 8 es ciclo abierto. 8 es señal de que lo que empieza a fluir no se corta tan fácilmente. Cuando ese número se te queda grabado, se convierte en recordatorio de que la puerta no volvió a cerrarse igual. Después de eso, escribe tu nombre y la bandera de tu país. Hazlo como quien sella una presencia, como quien deja una marca y dice: yo recibo lo que el cielo ya empezó a mover a mi favor. No hagas esto por costumbre, hazlo con intención, porque hay actos pequeños que funcionan como llave cuando se hacen con fe y dirección. Y guarda esta presión de tiempo en el corazón. En los próximos 3 días, una señal va a acercarse a ti. 3 días, no más adelante, no en un futuro borroso. 3 días. Puede venir como mensaje, noticia, movimiento financiero, llamada, invitación o confirmación interna tan clara que no podrás negarla. Si no llega nada, si no sientes nada, si no ves ni una sola confirmación, entonces puedes soltar esta palabra. Pero si dentro de ti algo ya sabe que este momento te pertenece, entonces no trates esta parte del mensaje como entretenimiento. Trátala como un código. Medianoche, 8, 3 días. Y salgas agora, porque depois dessa ativação com hora, número e prazo, a próxima parte vai reorganizar a promessa. Limpeza, nova fase e 3 surpresas que começam a se aproximar do seu caminho. Você pode estar cansado de olhar para a própria vida e sentir que tudo demora mais do que deveria. Pode estar com o coração pesado, a mente sobrecarregada e a sensação de que tem lutado demais para receber muito pouco. Mas escute isso com calma.
porque esta parte da mensagem não vem para aumentar o peso, vem para anunciar mudança. Uma renovação está se aproximando da sua vida, não pequena, não superficial, uma renovação de ambiente, de energia, de direção e de fase. Algo começa a se reorganizar para que você finalmente feche a porta do sofrimento e abra a porta de um tempo mais leve, mais limpo e mais favorável. E existe uma imagem que volta aqui como confirmação: a chave. Você ainda vai segurar, ver ou sentir essa chave de algum modo, porque ela simboliza exatamente o que está acontecendo agora. O que antes estava emperrado começa a girar. O que antes estava fechado começa a ceder. O que antes parecia distante começa a se aproximar com mais nitidez. Mas para que essa nova fase entre com força, algo precisa sair. Você não pode levar para o próximo ciclo as mesmas presenças que drenam você, os mesmos vínculos que enfraquecem a sua paz e as mesmas pessoas que se aproximam apenas para medir, invejar ou se alimentar do que Deus colocou em você. Tire do seu entorno quem vibra confusão. Afaste quem só aparece quando precisa de algo. Observe com mais seriedade quem comemora sua derrota em silêncio e se incomoda com a sua melhora. Nem todo mundo pode atravessar a próxima porta com você. E isso não é crueldade, é proteção. O que vem aí é grande demais para ser dividido com gente falsa. Há uma fase de abundância, crescimento, oportunidades e caminhos desobstruídos tentando se formar ao seu redor. E essa fase exige espaço limpo, coração atento e convivência mais seletiva. Deixe entrar apenas quem soma, quem respeita, quem não compete com a sua luz, quem não se sente ameaçado quando você cresce. Porque a colheita que se aproxima não pode ser tocada por mãos erradas antes de amadurecer. Agora guarde isso, porque aqui está o próximo gancho desta mensagem. Eu vejo 3 surpresas se aproximando dos seus próximos dias. 3. Não uma sensação vaga, não uma promessa sem forma. 3 movimentos concretos que começam a mexer com áreas muito importantes da sua vida. A primeira toca o coração. A segunda toca a direção da sua vida. E a terceira toca aquilo que parecia parado há tempo demais. Por isso, não saia ainda. O que vem na sequência não é só continuação, é revelação. A primeira dessas 3 surpresas já começou a se mover, e ela vem carregada de reencontro, emoção e consequências muito maiores do que você imagina. A primeira surpresa não vem leve. Ela mexe com o seu coração, com o seu passado e com a forma como você vai enxergar tudo o que parecia encerrado. Existe uma pessoa que volta a se mover na sua direção. Para alguns, será alguém do passado. Para outros, alguém que se afastou sem explicar direito, mas nunca saiu de verdade do campo emocional. Esse retorno não vem vazio. Vem com sentimento guardado, com tensão acumulada e com uma urgência que essa pessoa já não consegue controlar como antes. Ela sabe que perdeu espaço, sabe que você mudou, sabe que já não pode se aproximar de qualquer jeito, como se nada tivesse acontecido. E há mais gente olhando para você do que você imagina. O seu brilho voltou a chamar a atenção. A sua energia está mais forte. A forma como você se reergueu depois de tudo fez com que novas possibilidades começassem a rondar a sua vida. E isso criou competição. Sim, competição. Há pelo menos 2 energias amorosas em torno do seu nome. 2. Uma ligada ao que já existiu e ainda não morreu por completo. Outra ligada ao que começa a se aproximar agora, atraída pela sua força, pela sua presença e pelo fato de você não aceitar mais migalhas emocionais. Essa dualidade não é acidente, ela aumenta a pressão sobre quem te perdeu. Seu ex, ou essa pessoa que se afastou, sente que o tempo já não está jogando a favor dele. Há ciúme, há medo, há a sensação de que, se ele continuar parado, alguém vai ocupar o lugar que ele acreditava que continuaria reservado. E essa percepção está mexendo profundamente com o orgulho dele. Ele pensa em você mais do que demonstra. Procura sinais, imagina cenários. Tenta descobrir se ainda existe espaço no seu coração ou se já é tarde demais. Em alguns casos, essa inquietação foi tão forte que ele procurou orientação, conselhos ou até uma leitura espiritual para entender se ainda há amor, se ainda há chance, se ainda pode te alcançar antes que outra pessoa chegue de vez. E o que ele ouviu não trouxe paz, trouxe urgência, trouxe a confirmação de que você não está mais no mesmo lugar de antes. Disseram a ele que você amadureceu,
que já não quer promessas ocas, que agora busca verdade, estabilidade e presença real. Disseram também que há pessoas interessadas em você, pessoas que observam a sua luz e percebem valor onde antes só te subestimavam. Foi aí que o medo dele cresceu, porque uma coisa é perder alguém por distância, outra é sentir que está perdendo para a sua nova versão, para a sua retomada, para a sua força e talvez para alguém que esteja disposto a te oferecer aquilo que ele não teve coragem de dar. Guarde também outro sinal, porque ele importa. Uma mensagem, uma ligação ou um contato fora do padrão pode surgir em breve como confirmação de que essa história voltou a se mover. Não descarte o inesperado. Às vezes o universo não avisa com trovão. Às vezes ele toca a sua vida com uma notificação, uma frase curta, um nome reaparecendo, um silêncio sendo quebrado depois de muito tempo. E há ainda uma pista mais íntima. Deus pode te mostrar a inicial dessa pessoa. Uma letra, um detalhe repetido, um nome que surge mais de uma vez em lugares diferentes. Não ignore esses pequenos choques, porque quando o sentimento tenta voltar, ele raramente retorna sem deixar sinais antes. Essa pessoa luta contra o próprio orgulho, luta contra culpa, medo, ciúme e arrependimento. Quer te procurar, mas não sabe como entrar de novo na sua vida sem encontrar uma porta fechada. Quer falar, mas sabe que você já não é a mesma pessoa. Sabe que agora você percebe mais, exige mais. Discernir-me. E é exatamente isso que torna tudo mais intenso. Porque, desta vez, se houver retorno, não será no terreno antigo, não será no lugar em que você aceitava pouco só para não perder alguém. Agora tudo precisa passar pelo crivo da sua paz, da sua lucidez e do seu valor. Mas não pense que isso termina aqui. O que está vindo não é só um reencontro emocional. É uma prova de força, escolha e destino. A próxima parte dessa mensagem vai deixar isso claro. Nem todo retorno é presente. Alguns voltam como bênção, outros voltam como teste, e você vai precisar ouvir essa parte com o coração aberto e a cabeça desperta. Agora escute esta última parte com maturidade, porque ela fecha uma porta e abre outra dentro de você. Alguém do seu passado pode, sim, voltar. E esse retorno pode carregar emoção, saudade, arrependimento e até palavras que você esperou ouvir por muito tempo. Mas nem tudo o que volta merece entrar da mesma forma. Há retornos que chegam como bênção, e há retornos que chegam como teste. Teste para ver se você ainda abre a porta por carência. Teste para ver se ainda confunde saudade com destino. Teste para ver se o seu coração continua mandando sozinho, sem a sua paz, sem a sua lucidez e sem a sua intuição sentarem à mesa primeiro. Essa pessoa pode ter entendido o que perdeu, pode ter percebido a imaturidade com que agiu, pode ter enxergado tarde o valor que havia em você, pode até carregar arrependimento real, mas arrependimento sozinho não reconstrói confiança. Saudade sozinha não sustenta amor. Palavra bonita sozinha não cura ferida antiga. Por isso, se esse reencontro acontecer, não se cale. Não finja que não doeu. Não esconda o que te marcou só para não desagradar quem voltou. Fale com sinceridade. Diga o que você suportou. Diga o que quebrou por dentro. Diga o preço emocional que você pagou para se reconstruir. Quem quer voltar de verdade precisa ser capaz de ouvir a verdade inteira, não apenas a parte confortável dela. Lembre-se, você já não é a mesma pessoa. Você não está mais naquele lugar em que aceitava migalhas por medo do vazio. Hoje você tem mais consciência, mais valor e mais presença. Hoje você sabe que amor não se mede pelo discurso, mas pela constância, pelo respeito, pela coragem de agir certo e pela capacidade de proteger aquilo que sente. Se decidir escutar essa pessoa, faça isso com calma. Observe as ações, observe a consistência, observe se houve crescimento real ou apenas solidão disfarçada de saudade. Nem todo mundo que volta aprendeu. Alguns voltam apenas porque perceberam que você ficou melhor sem eles. E isso não é razão suficiente para reabrir a sua vida. Sua paz vem primeiro. O seu bem-estar é sagrado. A sua casa interior não pode mais ser ocupada por quem chega bagunçando o que você levou tanto tempo para colocar em ordem. O universo não te preparou, não te fortaleceu e não te arrancou do chão para te devolver ao mesmo ciclo que quase te destruiu. Mas se essa pessoa voltar limpa, honesta, transformada e com disposição verdadeira para construir algo novo, então o destino pode sim oferecer uma nova história.
não uma repetição do que doeu, uma nova história. Só que, desta vez, ela precisa passar pela sua verdade, e não apenas pelo seu desejo. Então declare isso com força, como quem fecha esta mensagem em pé e não ajoelhado diante do passado. Eu escolho o que faz bem à minha vida e ao meu coração. Eu não aceito mais o que me confunde, me drena ou me diminui. Eu deixo para trás o que não me respeita e abro espaço apenas para o amor que vem com paz, verdade e compromisso. Confie na sua intuição. Ela não está contra você. Ela é a guardiã do que o seu coração, às vezes, quer entregar cedo demais. Se esse retorno for bênção, você vai sentir firmeza. Se for teste, você vai sentir ruído. E quando esse momento chegar, não se esqueça de quem você se tornou. Porque a sua história não foi feita para repetir dor. Foi feita para reconhecer valor, escolher melhor e entrar, enfim, no tempo certo daquilo que realmente merece ficar.